Olá, gente! Olha eu aqui novamente. Hoje eu vim falar um assunto que eu acho que vai mexer com bastante pessoas, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. Eu comecei a trabalhar com 16 anos no comércio. Em grande maioria desses tempos, desses anos todos, em shoppings. E o que eu reparei, assim, ao longo que os anos vão passando, eu vejo vendedores muitas vezes tristes, porque as lojas estão completamente sem movimento, pressionados por baterem metas e muitas vezes sendo cobrado, né, por terem que tomar uma providência ali para vender, ficar ligando para o cliente, mandando mensagem. E até aí eu concordo. Mas eu não vejo ninguém com estratégias que possam fazer com que as vendas aconteçam naturalmente. Então, nesse vídeo, eu quero trazer aqui um pouco da estratégia que eu utilizei. Para quem não sabe, eu tô aí há 25 anos de comércio, né? Tô fazendo agora. E eu iniciei nos shoppings, trabalhei por 5 anos nas lojas Renner, vendendo ali perfumes itens importados. Também trabalhei com roupas, calçados em marcas famosas, enfim. E eu sempre tive uma grande vontade de fazer com que o movimento, as pessoas me procurassem, porque sentiam certa confiança no que eu estava falando, ou porque eu pudesse ser assim um diferencial na vida delas, daquele cliente ali. Eu acabava não enxergando o cliente só como cliente, e sim eu tentava trazer um atendimento para ele humanizado. E algumas estratégias eu utilizei, né? Eu, por exemplo, eu fiz um curso de design de interiores, porque eu gostava muito desse ramo. Acabei migrando, né, de segmento, também no comércio, mas de segmento, trabalhando com móveis sob medidas, dicas de decoração. E então eu me interessei por diversos temas dentro da área, como, por exemplo, plantas, design biofílico, quase ninguém trabalha. As pessoas também não dão muita importância para isso, mas enfim, é um nicho que eu gosto. E ao longo desse período, eu também procurei me de autodesenvolver, buscando ali cursos, livros, em busca ali de um conhecimento maior, para passar algum atendimento diferente para o meu cliente, né? Com essa visão. Então, fui estudando ao longo do tempo. O que eu percebi? Que enquanto eu não mudasse a minha mentalidade, a maneira de como que eu abordava o cliente e acabar, por exemplo, abordando temas que gerassem empatia, engajamento para o meu cliente, né? Eu não conseguia vender, eu até vendia. Mas era aquela venda fria que depois o cliente nunca mais voltava a falar comigo, enfim. Quando eu comecei, então, a entender melhor e ter esse conceito, eu comecei a aplicar algumas coisas na minha vida que tem funcionado ao longo prazo e está funcionando ainda, tá? O que seria? Programação neurolinguística, primeiramente. O que seria isso? São áudios que você escuta muitas vezes dormindo, que são uma espécie de uma auto-hipnose, que vai reprogramando crenças dentro do seu subconsciente. E isso faz com que o seu comportamento também mude, o seu jeito de falar, de pensar, e isso acaba atraindo pessoas para de repente você vender, que estão interessadas no seu produto, sem que você precise fazer aquela força, que é o que? Empurrar o produto, que é aquela coisa desgastante que nenhum vendedor gosta, ninguém assume, mas ninguém gosta de ficar ligando para cliente, fazendo telemarketing, enchendo o saco do cliente, né? Porque a gente se coloca no lugar dele. Eu não gosto de receber ligações de telemarketing, nunca gostei. E se eu estou interessada no produto, eu mesma vou pesquisar e eu mesma vou atrás. Eu não quero que ninguém fique me mostrando que tem promoção. Já tem a internet para mostrar isso. Então, o que eu percebi? Que
que eu precisava fazer algo de diferente. Então eu comecei a aplicar isso na minha vida. Eu fiz alguns cursos de programação neurolinguística, apliquei também os métodos CIS do Paulo Vieira, comecei a fazer terapia lá na Aliança Divergente, mudando algumas relações, impondo alguns limites que eu fui anotando. Eu adotei também uma estratégia de ter o meu diário, né, o diário de decisões, acontecimentos versus relações que acabavam me atrasando. E então eu tô nesse processo ainda, muita coisa precisa mudar, mas eu acho que eu já evoluí bastante. Eu tava lá no meio do shopping, insatisfeita, ganhando pouco, trabalhando demais, de pé, muitas vezes querendo sair dali e viver, né? Então, a primeira atitude que eu tomei, depois de adquirir tanto conhecimento com livros, cursos e vídeos, eu comecei a mudar o meu pensamento. A primeira atitude que foi isso, fazer meditações, auto-hipnoses, dormindo, para mudar as minhas crenças. Dicas essas que eu peguei assistindo vídeo, aplicando lá o método CIS do Paulo Vieira. Depois eu fui migrando ali para... fui fazer um curso de design de interiores e acabei vindo para uma loja. Na loja eu passei a ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava lá na Renner. Comecei a conviver com pessoas com mentalidade muito mais à frente do que eu queria, porque no shopping, convivendo com pessoas muito queridas, colegas muito queridos, mas não tinha a mentalidade que eu precisava para poder evoluir. Eu não conseguia, às vezes, expressar o que eu estava aprendendo, porque eu não tinha compatibilidade com aquelas pessoas que estavam trabalhando comigo no momento. E, por exemplo, quando eu queria expressar o que eu estava aprendendo, até mesmo passar para uma outra pessoa, vinha aquele sentimento ali de não pertencimento naquele espaço e julgamento alheio. As pessoas acabavam dizendo, essa aí tá metida, começava a vir uma certa inveja. Então o que acontece? A gente acaba se diminuindo para caber, para pertencer àquele espaço. Sentindo essa angústia dentro de mim, eu passei então, através do conhecimento dos livros, tomar uma atitude para progredir. Então eu vim parar em loja de imóveis. Dentro da loja de imóveis, eu percebi que eu também precisava continuar evoluindo a minha mente. Tive que mudar de casa, mudei de ambiente, meu marido veio junto comigo, então a gente teve que mudar os dois de mentalidade. E isso foi muito positivo, mas também trouxe muito sofrimento, muita renúncia. Me afastei de pessoas, de familiares, inclusive até o meu filho hoje não mora mais comigo. Então isso causou um certo sofrimento. Eu também percebi que eu precisava mudar algumas crenças de infância, reprogramar minha mente, perdoar pai, perdoar mãe, perdoar irmãos, colegas, tirar aquela dependência emocional, que é o que a Aliança Divergente aí prega bastante. Porque o que eu percebia? Eu até conseguia vender bem e ganhar bem dinheiro, mas esse dinheiro não ficava comigo. Eu arrumava maneiras de botar ele fora. Ou me envolvendo com gente que só me tirava, ou eu mesma gastando o que não deveria, com besteira que eu nem estava precisando. Enfim, eu tive que mudar muito, muito mesmo. Também apliquei algumas coisas na prática, algumas metodologias na prática. Comprei um jogo de tabuleiro para eu botar em prática, testar as coisas antes de sair fazendo. Então foi uma série de estratégias que eu adotei para mim. E o que eu percebi, sabe? Eu acho que a gente tendo empatia e também ajudando as pessoas, a gente consegue chegar num patamar a qual que quando você divide o seu conhecimento, você acaba ajudando o seu próximo também. E é uma maneira que eu arrumei de me doar, né? Quando a gente diz que a gente quer doar, não precisa ser só o financeiro. A tua sabedoria, tu doando e compartilhando e ajudando o teu próximo, isso é uma doação também. Então, eu quero começar a mostrar aqui os métodos que eu utilizei, que eu utilizo ainda. Não sou ali um exemplo de sucesso, eu não tô milionária, não tô rica,
mas eu acho que eu consegui progredir bastante, né, de uns 4 anos para cá. Então eu quero ajudar as pessoas que também lá trabalhavam comigo no shopping para poder vender melhor. Então, assim, eu adotei as estratégias de migrar o meu Instagram para o modo profissional, como blogueira ou como influenciadora. Nessa estratégia você consegue ali fazer diferentes vídeos, você consegue fazer posts ali dos seus produtos, colocar preço, direcionar o seu cliente para falar com você direto no seu WhatsApp. Muitas lojas não permitem isso, mas aquelas que permitem, você pode fazer uma propaganda do que você está vendendo no seu próprio perfil de TikTok, aquele pessoal lá que trabalha vendendo tênis, vendendo camiseta. Pegar essa estratégia, eu acho que vai funcionar super bem. Para mim funcionou. Postar no seu próprio, mas meus seguidores não têm dinheiro para comprar o que eu vendo. Não importa, posta igual, que vai dar super certo. Então eu quero trazer essa estratégia daqui para frente, mostrar aí como é que vai ser o progresso. Espero que eu consiga ajudar as pessoas e também me ajudar, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito. A gente vai em busca de pesquisar mais coisas para passar para as pessoas. Então, assim, eu vou mostrar estratégias aqui dentro, justamente para ajudar esses meus antigos colegas, né, a performarem bem dentro das redes sociais, sem precisar talvez nem aparecer nos vídeos. Mas são estratégias que eu utilizei a longo prazo, que deu super certo. Então, assim, são métodos que eu utilizei primeiramente para mudar minha cabeça, reprogramar minha mente, atrair clientes certos que vão comprar com você sem que você faça força, metodologias que eu utilizei, mentorias que eu comprei, cursos, terapia. Então tudo isso eu quero passar para vocês aqui numa sequência de vídeos que eu vou tentar fazer aí toda semana. Eu confesso para vocês que eu sou bem procrastinadora, eu tenho ali um perfil de começar uma coisa e não terminar, então eu tô tentando ver se eu consigo arrumar isso. Então esse vídeo assim vai ser uma sequência de vídeos que eu vou postar ao longo da semana, com um tema diferente, para tentar ajudar aquele colega, né, que tá tentando, o vendedor, que eu sei como é que funciona, eu sei qual é a dor, e como é frustrante tu ficar o dia todo de pé numa loja sem conseguir vender, sem atrair o cliente certo, e muitas vezes tu vai no banheiro e aí teu colega vai lá e vende no seu lugar, porque ele tem a permissão que você não tem, ele tá com a mente boa para atrair aquele cliente que vai comprar e você não está. Então tudo isso eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, podem comentar abaixo, não tenho medo de julgamento, nem de crítica, e não é isso, não é essa a minha intenção, eu quero ajudar mesmo. E se você não está de acordo, é um direito seu, rola ali e muito obrigada, tá bom? Até mais, desculpa a barulheira aí, tem um caminhão passando agora aqui, eu vou tentar editar esse vídeo para não ficar que ele apareça. Até mais então, tchau pra vocês. Uma boa semana e boas vendas!